Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Mas antes de iniciarmos esse devocional, mais uma vez eu peço encarecidamente que você acesse o nosso link, vá lá no YouTube, dê o seu like, dê sua curtida. É fundamental que você deixe registrado lá o seu like, sua curtida. Precisamos de muitas curtidas, de muitos likes, né? Faça seu comentário se você achar pertinente. Diga se realmente esse devocional está fazendo bem para a sua vida. Pedimos também que veja se você é inscrito, se não for, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, peça para que eles também se inscrevam e compartilhe com outros. Nosso desejo é que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis para que sejam abençoados com a mensagem de Deus. O tema de hoje é enxergando possibilidades em meio às dificuldades. Enxergando possibilidades em meio às dificuldades. O texto, livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Eu lerei apenas o versículo 30, que diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Bom, gente, estamos diante de um texto que conta um episódio na história do povo de Israel durante o êxodo, durante a caminhada no deserto. Veja, Deus tinha prometido dar a Israel aquela terra de Canaã. E num determinado momento, aqui a gente pode ver no capítulo 13, que Deus instrui Moisés e diz para ele: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Veja, Deus já havia prometido dar aquela terra. E agora, mais uma vez, ratifica essa promessa e diz para Moisés: envie um homem de cada tribo para espiar a terra que eu hei de dar. Veja bem, Deus não pediu para eles espiar a terra para ver se eles teriam condições de possuir ou não. Deus disse: vai para espiar a terra que eu hei de dar. O que acontece? Eles ficam 40 dias espiando a terra e voltam. Quando voltam, 10 dos 12 espias trazem um relatório amedrontador. Deixam o povo atemorizado diante desse relatório. Dizem: olha, a terra realmente mana leite e mel, mas olha, lá habitam os cananeus, os ferezeus, eles são gigantes, são como gafanhotos. Para vocês terem uma ideia, nós vimos que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Nós seremos derrotados, não temos condições. Veja, os 12 viram a mesma coisa, mas Josué e Caleb viram tudo isso sob outro prisma. Viram aquelas dificuldades como uma possibilidade, porque sabiam que Deus já havia prometido. E diante da promessa de Deus, eles trazem um relatório positivo, um relatório de entusiasmo, de motivação. Eles dizem: olha, realmente a terra mana leite e mel, realmente lá são gigantes, são como os gafanhotos, realmente nós vimos que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva, mas olha o que Josué diz. Ele faz calar o povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Se você ler a história, vai ver que somente Josué e Caleb trouxe esse relatório positivo diante de uma situação que parecia negativa, catastrófica. De 12 homens, só 2 olharam para aquela situação com os olhos de Deus. Eles olharam com os olhos de Deus porque estavam firmados na promessa que Deus tinha falado. Deus disse: vão espiar a terra que eu hei de dar para vocês. Josué e Caleb olham e veem aquilo como herança de Deus e falam: nós vamos possuir, nós vamos conseguir. Deus prometeu, não importa que tenham gigantes, não importa que sejam como gafanhotos, não importa que sejam povos numerosos, nós vamos vencer. E os 10 disseram: não,
levaram o povo a ficar amedrontado, tentaram até apedrejar Josué e Caleb, se você ler a história. Mas aqui fica uma lição para a gente. As promessas de Deus são certeiras, são indestrutíveis. Se você tem já convicção de que Deus prometeu uma coisa para você, não encare os obstáculos com medo, com desestímulo. Encare os obstáculos como possibilidades. Olhe para as dificuldades e veja possibilidades. Olhe as coisas com os olhos de Deus. É isso que Deus quer de nós. Mas muitas vezes olhamos para as coisas, esquecemos das promessas de Deus, esquecemos do poder de Deus e só olhamos os obstáculos, só olhamos as montanhas, só olhamos os inimigos, só olhamos as coisas que vão nos desmotivar. Precisamos olhar as coisas com os olhos de Deus. Porque quando a gente enxerga as coisas com os olhos de Deus, nós olhamos de cima para baixo. E olhando as coisas de cima para baixo, vamos ver que os obstáculos são tão pequenos. Agora, quando olhamos com os nossos olhos, olhamos de baixo para cima, e aí os obstáculos parecem insuperáveis, inumeráveis, intransponíveis. E o recado de Deus para você hoje é esse. Olhe as dificuldades, encare possibilidades. Olhe para as dificuldades, encare, enxergue possibilidades. E essas possibilidades estão fundadas nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, não há quem vá dizer o contrário. Não há quem vai fazer com que isso não se cumpra, porque Deus não é homem para que minta. Ele é poderoso para fazer, como diz Paulo em Efésios 3:21. Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme a eficácia do seu poder que opera em nós. Então faça como Josué, faça como Caleb. Olhe para as coisas com o olhar de Deus. Olhe para as dificuldades e enxergue possibilidades. Olhe para os problemas gigantes e diz, são gigantes, mas é uma possibilidade de Deus ser glorificado. Há uma possibilidade da minha fé ser edificada, ser aumentada. E nós vamos em nome do Senhor. Disse Josué, eia, subamos e possuamos a terra que o Deus prometeu. E é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para você. Que você não fique paralisado diante das dificuldades. Não fique atemorizado. Veja possibilidades. Olhe as coisas com otimismo, com o olhar de Deus. E creia no poder. Creia na ação. Creia e descanse nas promessas de Deus. Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Espalhe essa mensagem para os outros. Não deixe o pessimismo, não deixe o medo tomar conta de você. Lance fora o pessimismo e o medo, confiado na promessa de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Pai, mais uma vez, como eu faço todas as manhãs, eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus. E hoje eu peço que o Senhor abra os olhos do Teu povo, para que consigam enxergar todas as situações com o Teu olhar, um olhar de positivismo, um olhar de vitória. Que eles possam enxergar as coisas confiados na Tua promessa, confiados no Teu poder, confiados na Tua presença. E assim como Josué e Caleb, eles possam descansar e possam ver grandes possibilidades em qualquer dificuldade que estão se levantando em suas vidas. Faz isso, Pai, eu te peço. Entra também com providência na vida deles, traz cura, principalmente nesse meio que estamos vivendo, nessa pandemia, traz cura emocional. Cura para as feridas dos sentimentos, da alma, cura a depressão, desânimo, ansiedade, estresse, traz cura, Pai. Mas também cura física. Faz com que teu povo descanse nas tuas promessas e confie em Ti e possa repousar nos teus braços de amor, de conforto. Eu peço isso, Pai, agradecido no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que esse dia seja um marco na sua vida,
seja o início de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes possibilidades. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com sua vida. Amém.